Tudo bem, vamos lá. Diga, minha família é bendita. Aleluia. Se está perto da esposa, fala, nossa família é bendita. Se está perto do filho, fala, nossa família é bendita. Amém? É bendita a nossa família. Provérbios 18, 22 vai dizer o seguinte: quem encontra uma esposa, encontra algo excelente e recebeu uma bênção do Senhor. Salmo 127, verso 3 vai dizer que os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Então, falar de família é falar baseado nesses dois versos. Primeiro, quem encontra uma esposa, encontrou uma joia. Minha esposa é uma joia. Amém? Eu gosto quando ela usa vermelho. Hoje ela vestiu uma blusa vermelha assim. Eu falo, você está linda, mulher. Né? Então, quem encontra uma esposa, encontra uma joia. Mas os filhos também são a bênção de Deus na nossa vida. Diga, meus filhos são bênção na minha vida. E você que não tem filho ainda, vai pensando nisso, vai aprendendo que nós vamos conversar aqui hoje. Então, falar de família sempre me inspira muito, porque é falar daquilo que Deus, depois da criação, depois de colocar as coisas em ordem, a primeira coisa que Deus pensou foi formar família. Deus tem prazer na família. Família para Deus é prioridade. Diga, família para Deus é prioridade. Agora, a nossa família é uma bênção. Quem tem uma esposa tem uma joia. Quem tem família tem aquilo que Deus pensou para o homem. Deus olha para o homem, viu que não era bom que o homem estivesse só. Ele então lhe dá uma mulher e ali forma a primeira família. Eles tiveram seus filhos, etc, etc. Mas como manter a bênção do Senhor em nossa família? Quando nós olhamos para as famílias de hoje, e tantas famílias desestruturadas, tantas famílias destruídas, tantas famílias vivendo, o divórcio, vivendo a separação, vivendo o tal da união estável. Então, como manter a bênção do Senhor em nossa família? Vamos para Josué 24, 14 ao 16. Vamos lá. Josué 24, 14 ao 16, vai dizer assim: agora temam o Senhor e sirvam-no com integridade e fidelidade. Joguem fora os deuses que os seus antepassados adoraram além do Eufrates e no Egito, e sirvam ao Senhor. Se, porém, não agrada a vocês servir ao Senhor, forte que Josué está falando, né? Se, porém, não agrada a vocês servir ao Senhor, escolha hoje a quem servir. Se aos deuses dos seus antepassados serviram além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu e minha família serviremos ao Senhor. E aí o verso 16, então o povo respondeu: longe de nós abandonar o Senhor para servir outros deuses. Deixa eu dar para vocês o pano de fundo, o que está acontecendo aqui, quando Josué está dizendo essas coisas. O povo de Israel, após os 40 anos no deserto, agora eles estão colocando os pés na terra prometida. Eles estão colocando os pés na terra prometida. Qual que é a sensação que vocês acham que esse povão está tendo agora? Depois de 40 anos no deserto, entrando na terra prometida, podendo colocar os pés na terra prometida, na terra que manava leite e mel, diga aleluia, amém? Na terra da promessa. Então esse povo colocando ali os pés na promessa, Josué vai dizer para eles: olha aqui, agora vocês estão aonde Deus prometeu. Quando eu leio esse texto, a sensação que vem no meu coração é que Josué já estava meio cansado de insistir com aquele povo de servir a Deus. E aí que começa o que nós vamos conversar aqui hoje. Josué já estava meio estressado
de tanto insistir com aquele povo, sirva a Deus, olha a promessa, olha a terra prometida, olha o que Deus vai fazer, vamos gente, sirva a Deus, se vocês servirem a Deus, Deus vai colocar vocês na terra, e aquele tempo todo pelejando, quem lembra? Josué serviu Moisés, quem lembra? Toda a sua vida servindo Moisés, Moisés morre, Josué agora começa a liderar o povo, Josué já estava cansado. E aí quando ele chega na terra, a terra da promessa, ele vai dizer para o povo, olha, deixa eu dizer uma coisa para vocês, agora nós estamos no lugar da promessa, agora vocês escolhem quem que vocês querem servir, eu não vou pelejar com vocês mais. É isso que Josué está falando. Agora vocês vão escolher, se vão servir a Deus dos vossos pais, ou se vocês vão servir aos deuses que vocês escolherem. Agora, me chama muita atenção, quando ele se posiciona, presta atenção nisso, quando ele se posiciona com relação à sua casa. Ele diz, vocês podem escolher o que quiserem, mas vamos gente, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Aqui começa uma reflexão, pais, vocês são influência cristã para a sua família? Nós não temos que mandar nos nossos filhos com relação a serem evangélicos ou não. Mas qual é a influência que nós temos diante da nossa família, da nossa casa? Josué tinha seus filhos crescidos. Ele não está falando com crianças de 2, 3, 5, 10 anos, ele está falando com gente grande. Ele está dizendo, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Levante sua mão e diga comigo, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Nós não podemos esquecer, irmãos, que todos nós exercemos uma liderança. Diga, eu exerço uma liderança. Queira você ou não, você tem que exercer uma liderança. A primeira liderança que você tem que exercer é sobre a sua vida primeiro. Josué vai dizer, eu vou servir a Deus. Amém ou não amém? A primeira liderança é qual? Aqui, eu preciso. Toda pessoa que tem sucesso na liderança, ele primeiro tem sucesso na sua liderança, liderando a si mesmo. Então ele diz, eu vou servir. E depois ele vai dizer, minha casa vai servir. Todos nós temos responsabilidade de liderança. Todos nós vamos liderar alguém, influenciar alguém, de forma positiva ou de forma negativa. Agora, é engraçado nós na nossa religiosidade, que nós queremos até ensinar a outras pessoas, que eles, presta atenção nisso, que eles devem servir ao Senhor. Nós queremos pregar para o vizinho, queremos pregar para o colega de trabalho, nós pregamos às vezes lá na empresa, dizendo, olha, vocês precisam servir o Senhor, olha, vocês precisam servir o Senhor, mas muitas vezes, quando se refere à nossa família, nós não influenciamos com relação às coisas de Deus. Eu estou falando para você que está aqui na igreja, para você que está em casa, tem muita gente aí nos assistindo. Muitas vezes nós não influenciamos aqueles que estão na nossa casa. Nós queremos influenciar os de fora, mas os da nossa casa, nós muitas vezes não temos força ou não somos exemplo para influenciar. Estamos indo bem? Presta atenção. Quem aqui tem filho na escola? Você deixa o seu filho em casa dormindo no dia de aula? Não. A gente acorda eles, com sono ou sem sono, porque nós queremos que os nossos filhos cresçam e aprendam aquilo que o sistema do Adão caído está ensinando. Fui longe agora, não fui?
Nós queremos que os nossos filhos aprendam o que o sistema mundo está ensinando. Nós não abrimos mão dos nossos filhos na escola. Nós acordamos pela manhã, eu mesmo às vezes chego em casa 1h30 da manhã, 6 horas da manhã eu estou acordado para acordar os meus meninos para ir para a escola. E não tem esse negócio de falar que estou com sono. Acorda porque você tem aula. E assim nós fazemos, sim ou não, gente? Nós influenciamos de forma direta, lideramos a nossa casa com relação às coisas do mundo. Não fiquem dispersos, porque o que eu estou dizendo aqui é verdade. Às vezes dói, mas é verdade. E eu tenho o papel de ensinar. Não fiquem dispersos, não fiquem voando. Olha para mim. Amém? E me ama. Fala, eu te amo, pastor. Fala aí. Fala que me ama. Mas nós dizemos na nossa casa que eu estudei ou não estudei, não sei qual é a sua realidade, eu estudei ou não estudei, mas meus filhos vão estudar. É assim ou não? Vamos, gente, é assim ou não? É. Nós conseguimos dizer como Josué, eu e minha casa vai estudar. Mas temos dificuldade de dizer, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Temos dificuldade de dizer essas coisas. E às vezes na nossa bondade de papais, de mamães, e aí que nós erramos. Nós muitas vezes viramos para os nossos filhos e dizemos para ele, ô amorzinho, você levantou a semana inteira de manhã, hoje tem escola bíblica, mas você pode ficar dormindo, você está cansado. E assim nós vamos andando e nos perdendo na visão de você, eu, nós. Somos influência cristã na nossa casa. Sabe por que eu estou aqui pregando para vocês? Sabe por que eu tenho 42 anos de vida servindo ao Senhor? Sabe por quê? Porque meus pais nunca abriram mão de ser meus líderes com relação às questões espirituais. Levanta a mão e dá um aplauso, me ajuda. Erramos em liderar os nossos filhos para aprender os ensinos do Adão caído. Não influenciamos os nossos filhos para aprender a lição do Adão vitorioso, Jesus Cristo. A gente não dá conta. Erramos aí. Quantas vezes eu ouço pais falando, aqui, você não trouxe seu filho no culto meio de semana não? Não, porque ele estuda amanhã cedo. Deixei ele em casa para descansar. Isso é um erro. E é um erro grave. Se nós não ensinamos, se nós não lideramos a nossa casa, eu vou mostrar para vocês aqui hoje, a próxima geração, muito possivelmente, não servirá ao Senhor. Presta atenção nisso. Irmãos, nós vamos visitar as penitenciárias, e para nossa tristeza, para minha tristeza, que eu tenho o privilégio de fazê-lo, muitas vezes você chega lá, de 10 pessoas presas, 7 é desviada. Sabe por quê? Porque os pais, muitas vezes, não conseguem liderar os filhos na jornada cristã. Está entendendo o que eu estou dizendo ou não? Estou te dando dados, não estou inventando não. Se você for visitar aquela prisão lá de menores, quase 90% é adolescente, filho de crente. É crente que vem para a igreja e deixa o filho em casa, porque ele vai estudar de manhã e o filho fica no computador e você está dando glória a Deus e o diabo está entrando na mente do seu filho. Qual o valor que nós damos para o culto?
Qual o valor? A igreja, o culto, as reuniões na igreja, a nossa rede de criança, a nossa rede de jovens e adolescentes. Qual é a prioridade que a gente dá para essas coisas? Os nossos filhos vão valorizar aquilo que nós valorizamos. Escuta isso. Se o seu filho começar a ver, presta atenção nisso. Se os nossos filhos começar a ver que se os meus filhos, Davi e Natália, começar a ver que eu valorizo mais a festa do que o culto, eles vão fazer o quê? Vamos, gente. Eles vão valorizar a festa. Eu já perdi festas importantes por causa do culto. E vou perder todas quantas forem necessárias por causa do culto. Só que eu tenho uma alegria grande no coração. Davi está com 18 anos. A minha preocupação era, meu Deus, será que quando os meus filhos estiverem na idade da maioridade, será que eles vão estar na casa do Senhor? E hoje ver os meus filhos envolvidos nas coisas do Senhor. Ontem vi o Davi lá tocando naquele grande evento. Me honra. Mas muitas vezes, Davi queria ficar dormindo. E eu falo com ele, levanta. Não é não, nega? Pelo amor de Deus, pai. Levanta, rapaz. Levanta. Hoje tem culto. Ou hoje tem oração. Ou hoje tem alguma coisa. Você vai com o papai para a igreja. Que isso, pai? Eu já estou grandinho. É grandinho mesmo, você vai obedecer. Bora. O problema é que quando a gente fala assim, muitas pessoas nos julgam radical. Só que depois vem as consequências. Pensa nisso. Qual que é o valor que a gente dá para o culto? O reino de Deus tem prioridade na nossa vida. A nossa família enxerga como nós amamos a casa do Senhor, o templo, a igreja. Como é que funciona isso? Juízes 2, 6 ao 10. Quem achou? Diz assim, depois, olha isso aqui. Depois que Josué despediu os israelitas, eles saíram para ocupar a terra, cada um a sua herança. O povo prestou culto ao Senhor durante toda a vida de Josué, presta atenção, e dos líderes que sobreviveram a Josué e que tinham visto todos os grandes feitos do Senhor em favor de Israel. Josué, filho de Num, servo do Senhor, morreu com a idade de 110 anos. Foi sepultado na terra da sua herança, em Timnat-Heres, nos montes de Efraim, ao norte do monte Gaás. Depois que toda aquela geração foi reunida a seus antepassados, surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor o que ele havia feito por Israel. Escuta. Enquanto Josué foi vivo, enquanto a geração de Josué estava viva, aquele povo servia ao Senhor. Por quê? Porque Josué exercia 2 níveis de liderança. Primeiro, 3 níveis de liderança. Primeiro, ele exercia liderança pessoal, eu vou servir. Segunda, minha casa vai servir. E Josué era um líder espiritual. O meu povo vai servir. Diga aleluia. O povo vai servir. Enquanto Josué era vivo, aquele povo serviu ao Senhor. Foi Josué morrer e passar aquela descendência, aquele povo se desviou dos caminhos do Senhor. De quem era a culpa agora? Quem respondeu aí? Alguém respondeu corretamente. Josué faz parte do processo? Quem concorda? Faz. Mas Josué morreu. Quem é que tinha a responsabilidade de influenciar aquela geração? Os pais. E é aí que nós falhamos. É que nós falhamos. Presta atenção. Sabe por quê? Vocês já prestaram atenção aqui, o quanto se cobra
de uma postura de santidade, de vida cristã, do pastor, da sua esposa, dos seus filhos? Tem essa cobrança, sim ou não? Tem ou não, gente? Vamos lá, vamos falar a verdade. Tem essa cobrança. Eu fui filho de pastor, detestava ser filho de pastor. Por quê? Porque tudo era em cima da gente. A gente não podia nem olhar para o lado que estava olhando para as meninas da igreja. Às vezes estava mesmo, mas não podia nem olhar que aí o negócio estava feio já, a confusão estava armada. É um negócio difícil. Há uma cobrança muito grande em cima da vida do pastor, da família do pastor, porque eles têm que ser exemplo, modelo e tá. Ok, só que um dia esse pastor que vos fala vai morrer. E se você não ensinar os seus filhos, a próxima geração vai se perder. Então a sua fé, a sua vida cristã não pode estar baseada só no meu exemplo. Eu tenho que dar exemplo. Mas a sua família tem que ver, a nossa família tem que ver em nós o exemplo. Dá um amém? Diga, eu estou entendendo. Precisamos ter cuidado com isso. Por que a geração de Israel, a geração se perdeu? Porque agora, presta atenção, qual que é a cena que eu contei para vocês? O povo está chegando na terra prometida, quem lembra? E eles agora estão desfrutando de quê? Qual que era a promessa? Que aquela terra manava o quê? Leite e mel. Aquele povo agora está vivendo um tempo de prosperidade. Diga, prosperidade. Eles estão vivendo um tempo de abundância. Eles estão vivendo um tempo de conquista. Eles estão vivendo um tempo onde não passariam mais fome. Um cacho de uva era carregado por 2, 3 homens. Eles estão vivendo um tempo de grande prosperidade. Só que aí é que mora o problema. Muitas vezes nós preocupados com a prosperidade, com as coisas, com a empresa, com o negócio, com o salário, com a vida, com isso, com aquilo outro. Muitas vezes preocupados com aquilo que Deus nos deu, e esquecemos da nossa família, que Deus nos deu e é responsabilidade nossa. Temos tudo e perdemos a nossa casa. Entendeu, gente? Perdemos a nossa família. Eu estou apavorado, assustado. Eu pensava que quando aumentasse o número dos pacientes que eu atendo, que a maioria desses pacientes seriam adultos. E está aumentando o número de pacientes criança, adolescente. Crianças que têm tudo, só não tem a referência do pai e da mãe. Os pais estão confundindo as coisas. Dá celular, dá, não sei nem o nome dos trem. Como é que é, Davi? PlayStation ficou para trás, já ficou? E aí, como é que é? Xbox, não sei mais o que, não sei mais o que. Os pais trabalham 24 horas para dar coisa para os filhos, só não dá para os filhos exemplo, porque não estão em casa para ser exemplo. E quando chegam, estão cansados, não conseguem nem mais vir para a igreja, ensinar os filhos no caminho do Senhor. Vocês estão entendendo o que eu estou falando hoje? Está pegando o que eu estou falando? Que isso pode mudar todo o curso da nossa vida, da nossa igreja, da nossa história, da próxima geração. Às vezes muito preocupados em cuidar daquilo que Deus nos deu. Eu falo muito isso com o coração. Eu falo, coração, eu preciso que Deus me abençoe mais. Eu preciso que Deus me abra outras portas. Ele está fazendo. Eu preciso que Deus me conceda recursos financeiros. Ele está fazendo. Estamos crescendo. Agora, eu não quero ganhar o mundo e perder a minha família. Entendeu isso ou não? Não adianta você ganhar o mundo, ficar o tempo todo aí, ó, tem dinheiro para viajar, avião para aqui, para lá, e aí depois você olhar para o seu filho e o seu filho virar para você e dizer: pai, o que eu mais queria é tê-lo aqui comigo. Entende essas coisas? Pai, o que eu mais queria
é ver no Senhor um exemplo de alguém que serve a Deus. É preocupante. Vamos para Gênesis 4, 25, 26. Estou caminhando para o finalzinho, amém? Só antes disso aqui, sobre essa questão da conquista e tal. Irmãos, nós podemos ter ou perder tudo na vida, mas não podemos perder a nossa conexão com aquele que tem poder para te abençoar com todas as coisas. Eu posso ter ou perder, eu só não posso perder a minha intimidade com o Senhor e ser modelo para minha casa. Amém? Os nossos filhos têm que nos ver orando. Amém? Nossos filhos têm que nos ver lendo a Bíblia. Nossos filhos têm que nos ver preparando uma palavra. Nossos filhos têm que nos ver debruçado, estudando a palavra de Deus. Nossos filhos têm que nos ver com alegria em vir para a casa de Deus. Nossos filhos não podem ouvir de nós assim: vamos, meu filho, ruma para o culto, porque hoje tem culto. Se a gente não for para o culto, o pastor cobra a gente. Nossos filhos não podem nunca ouvir isso. Os nossos filhos têm que ouvir assim: ô meus filhos, vamos para o culto, porque há uma alegria no meu coração. O salmista disse: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E você com alegria, se arrumando para vir para a casa de Deus. E os filhos olhando aquilo falam: nossa, meu pai ama o Senhor, eu quero amar o Senhor como meu pai ama. Está entendendo essas coisas, irmãos? Gênesis 4, 25, 26. Novamente Adão teve relações com a sua mulher, e ela deu à luz a outro filho, a quem chamou Sete, dizendo: Deus me concedeu um filho no lugar de Abel, visto que Caim o matou. Também a Sete nasceu um filho, a quem deu o nome de Enos. Nessa época começou a se invocar o nome do Senhor. Presta atenção nisso aqui, olha que coisa séria. Adão, a comunhão de Adão foi interrompida. Quem lembra? Quem lembra, gente? Estou pregando aí, está todo mundo acordado ainda, aleluia. Adão, no seu pecado, a relação dele com Deus foi interrompida. Ok, de Adão nasceu Sete. Nos dias de Sete, também não se invocou o nome do Senhor. Eu queria que você prestasse bem atenção nisso. Quando há uma quebra de relacionamento dos pais, muito provavelmente a próxima geração também vai para a água abaixo. Sete não serviu a Deus. Depois veio a terceira geração, que é Enos. E aí Enos se despertou para servir a Deus. Interessante. Sabe o que eu estou falando? Não sei de qual geração você é, se os seus antepassados serviram a Deus. O que eu estou tentando mostrar é o seguinte: se não, aqui está um exemplo bíblico que pode começar por você. Vou dizer de novo, ver se um amém fica melhor. Aqui está um exemplo bíblico de Adão caído, do filho caído, mas naquele mesmo povo alguém se levantou. O texto diz que Enos, na sua época, começou-se a invocar o nome do Senhor. Que na minha época comece a invocar o nome do Senhor. Que na sua época se invoque o nome do Senhor. Que na sua família se invoque o nome do Senhor. Diga aleluia. Queria profetizar isso. Seja você aquele que vai dar o início de um avivamento na sua família. Cadê você que vai dar o início a um avivamento? Aleluia, vai começar agora na minha casa, na minha família, nesse tempo. Vai começar. Amém? Mesmo que não era, vai ser. Inspire a sua família a buscar ao Senhor. Amém? Vem para a oração. Vem para o culto. Que dia que é oração? Vem para o culto, ensina os seus filhos a orar. Aleluia. Eu lembro que a gente ia para a igreja. Nossa, e na igreja que nós íamos, meu, o negócio era feio. A oração era 1 hora. Oh Jesus. Tinha momento que a gente ficava com o joelhinho assim doendo, a gente ficava com medo de levantar, o papai ia xingar, e a gente ficava lá ajoelhadinho assim. Às vezes orava uns 15 minutos, dormia 45. Mas a gente ficava lá ajoelhadinho, ó.
E é ali que nós aprendemos a orar. Hoje tem oração, vou falar da nossa igreja. Hoje temos devocional 8 horas da manhã, não vem ninguém. Vão dormir, porque levanta cedo a semana toda. Irmão, vigia. Vigia, irmão. Porque senão depois você vai ter que levantar cedo para outras coisas. Vigia, irmão. Orai, buscai enquanto se pode achar. E invocai-o enquanto está perto. Ah, não posso vir domingo. Sexta-feira, né, Maria José? Sexta-feira é 20 horas, não é 8 da manhã. Qual que é a desculpa? Vamos orar. Vamos ensinar os nossos filhos a orar. Segunda Timóteo 1, verso 5, vamos lá? Olha a importância de sermos exemplo para a nossa casa. Olha a importância disso. Recordo-me da sua fé não fingida. Paulo está falando com Timóteo, seu discípulo, que primeiro habitou em sua avó Lóide e em sua mãe Eunice. O que é que Paulo está falando? Que a fé que Timóteo tinha, primeiro estava onde? Na avó e na mãe. Que coisa maravilhosa! A unção, a vida com Deus na avó, na mãe e agora em Timóteo. Eu sinto assim um gozo em falar disso, porque eu vejo isso. Meus avós, pastores, meus pais, pastores, e aqui estou eu, pastor, e profetizo que os meus filhos serão. Amém? Primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, enquanto nós estivermos na terra, faremos parte de uma família sacerdotal. Crê nisso ou não? Eu creio. Olha que coisa linda. Por esta razão torno a lembrá-lo que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você, mediante a imposição das minhas mãos. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Portanto, não se envergonhe de testemunhar do Senhor, nem de mim que sou prisioneiro dele, mas suporte comigo minha garganta está indo embora, gente. Os meus sofrimentos pelo Evangelho, segundo o poder de Deus. Que coisa maravilhosa. Diga comigo, fé não fingida. Fala forte, fala, fé não fingida. Na avó? Na avó? Na mãe? Em Timóteo? E agora o que Paulo está falando com ele? E agora a partir de você, Timóteo, outras pessoas vão ter a mesma fé. Diga glória a Deus. Diga, isso vai acontecer na minha vida. Amém? A unção que está sobre mim, a esperança viva que está no meu coração, é aquela que eu recebi dos meus avós, dos meus pais, estão comigo, e agora eu estou passando para vocês. Sabe o que eu estou querendo mostrar, irmãos? Nós precisamos manter vivo a chama, o fogo de Deus no nosso coração, porque se existe uma geração fria, é essa que nós estamos vivendo. Se existe uma geração apagada, é essa que nós estamos vivendo. As relações frias, pais e filhos gelados no relacionamento, igreja, não se tem mais comunhão, é cada um por si, Deus por todos. Perdeu-se a conexão, aquela coisa sabe, ai, que aquele irmão, aquela irmã, eu amo tanto, eu não sei, eu vivi muito isso, eu amo aquela irmã me ama, nossa, como que me trata bem, olha, ele me convida para tomar um café, me convida para isso, eu não dou conta nem de atender os convites, tanto que sou convidado. Era assim no passado, irmão, a gente fazia agenda, era do mês inteiro, era de 6 meses de almoço. Hoje você fala, presta atenção no que eu vou falar, e agora estou falando como pastor de vocês. Hoje, para você visitar uma ovelha, você tem que avisar, porque senão ele te recebe com cara feia. Você tem que avisar, Cláudia, visitar uma ovelha, a percepção de ter um líder espiritual na sua casa. Irmãos, estamos esfriando. Estamos esfriando. Eu lembro na nossa época, quando papai falava assim, pastor
fulano de tal vai vir visitar. Ih, meu irmão, nós vestíamos a roupa nova. Era a melhor comida do ano. Era uma coisa maravilhosa aquilo. Está se perdendo. Hoje você não pode visitar mais uma ovelha. Se você não avisar, você chega lá. Uai, não sabia que o senhor vinha, não. A pessoa não consegue perceber que de repente você foi ali para ser boca de Deus para ela, porque um problema está chegando. Mas hoje você tem que deixar o problema chegar, para depois a pessoa vir arrebentada pedir oração. Entendeu o que eu estou falando? Sim ou não? Tem que deixar arrebentar, depois que arrebenta e vem, ô pastor, só ora por mim, porque a gente não pode mais nem ir na casa da pessoa, porque às vezes aquela pessoa está precisando de um milagre naquele dia, mas você não pode ir porque você não avisou. Estamos esfriando, vamos acender a chama no nosso coração. Como que as coisas espirituais estão? Onde Cristo está na tua casa, onde o reino de Deus está na tua casa. A Bíblia diz que, vou falar isso, porque eu preciso ensinar. A Bíblia diz que o pastor da igreja, ele é o anjo da igreja, ele é a boca de Deus para a sua vida. Eu entendo que quando um pastor entra na minha casa, ele vem trazer de Deus para a minha casa. Ele pode mesmo não falar para mim assim, ó, eis meu servo, que Deus está mandando isso. Mas a presença dele ali, traz o melhor de Deus para a minha vida. É assim que eu entendo. Mas hoje não, hoje, amado, posso te fazer uma visita? Não. Semana que vem? Não. Daqui 30 dias? Não. Ah, não vem de nenhum. Como que os filhos vão aprender a honrar o pastor? Como que os filhos vão aprender a honrar a liderança? Se os pais não honram. Os pais não honram. Como que os filhos vão honrar a igreja? Vão honrar a casa do Senhor? Se nós não ensinamos eles a isso. Nós não ensinamos. Nós estamos nos perdendo. E nós precisamos atentar para o convite, para a ordem que o apóstolo deu aqui. Ele deu aqui para Timóteo. Olha, mantenha viva a chama de Deus que está dentro do seu coração. Meu irmão, se a chama apagou, vai acender hoje, em nome de Jesus. Eu creio que eu não estou aqui entregando mensagem à toa. Tem algo de Deus acontecendo. Amém ou não amém? A minha casa vai ser influenciada pelo Evangelho através de mim. Amém? 2 Timóteo 2, 1 e 2. Portanto, você, meu filho, fortifique na graça que é em Cristo Jesus. E as palavras que de mim ouviu dizer na presença de muitas testemunhas. Confia a homens fiéis que sejam capazes de ensinar a outros. O que Paulo está falando aqui? 4 gerações podem ser influenciadas quando eu sou modelo. Paulo está falando, olha, o que você aprendeu de mim. Então, Paulo ensinou, Timóteo aprendeu. Paulo está falando para Timóteo, ensine a outros, e os outros influenciem a geração. O que nós esperamos para a próxima geração? Nós estamos sendo esses exemplos? Minha família é bendita. Quem concorda que a sua família é bendita? A bênção de Deus nunca vai sair da tua casa, mas educação cristã é eu que tenho que dar. Entendeu isso ou não? Ah, minha casa é uma bênção. Fala, minha casa é uma bênção, profetiza. Amém? A minha casa é uma bênção, mas educação cristã quem tem que dar? O que eu valorizo? O que eu priorizo? Onde o reino de Deus está na minha casa? Qual o espaço que o reino de Deus tem? Tem prioridade ou não? Primeiro é o reino de Deus. Vamos dar um aplauso a Jesus aí, me ajuda. Glória a Deus. Mas eu tenho uma boa notícia para te dar. Segundo os estudos aí ao redor do mundo, a próxima geração, ela vai amar a leitura. Fala amém, gente. Isso sugere que nós teremos uma geração que vai ler muito a Bíblia. Segundo os estudos, a próxima geração vai amar a leitura. Vou começar a escrever livro. Amém, gente? E
Eu creio que a próxima geração vai ler muito, e vai ler muito a Bíblia. A partir de quem? De você. Desliga aquela porcaria daquela televisão da novela, e vai ler a Bíblia. Tira um tempinho para você ler a Bíblia com seus filhos. Amém? Pode assistir televisão? Pode. Depois de ler a Bíblia. O problema é que a gente assiste televisão até a hora que dá conta. Depois eu vou ler um versiclinho para orar. Não é nem um versículozinho, não, é versiclinho. Assiste até 1h da manhã. Aí depois, pega a Bíblia lá, vamos ler um versículo. Aí está todo mundo dormindo já. Primeiro o reino, depois as outras coisas. Meu irmão, eu estou saindo daqui hoje com a consciência tranquila de que eu falei. Amém ou não amém? Amém. Se você me amar, amém. Se não me amar, Jesus manda você me amar. Amém? Mas eu estou saindo daqui hoje com a consciência tranquila que aquilo que Deus colocou no coração para falar está sendo dito. E o que eu estou mostrando não é de mim, estou mostrando a palavra. Amém? Para amanhã não vir um chororô. Depois vem um chororô, é o pastor que tem que resolver. Eu estou te dizendo, eu não vou resolver. Tem coisa que é responsabilidade dos pais. Amém? É responsabilidade nossa. Porque senão depois o negócio vira, pastor, pastor, o senhor é um anjo da igreja. Agora? O senhor é profeta de Deus na minha vida. Agora? Que o trem virou tudo? Não, o profeta agora está encalado, está mudo. O profeta agora ficou mudo. Pastor, o senhor está vendo alguma coisa? Não, estou cego. Não pode ser assim. Amém, gente? Isso é lindo, é importante a gente aprender. Glória. Vamos terminar em Êxodo 20, versos 5 e 6. Eu acho que vale muito a pena você pegar essa ministração, o pessoal vai colocar no site, vale muito a pena você estudar isso com calma. Não te prostrarás diante deles, nem prestará culto, porque o Senhor, o teu Deus, sou Deus zeloso, que castiga o filho dos pecados, que castiga os filhos pelos pecados de seus pais, e até a terceira e quarta geração daqueles que me desprezam. O que eu estou ensinando para vocês é Bíblia, não estou inventando nada. Vou ler de novo. Não te prostrarás diante deles, nem prestará culto, porque eu, o Senhor, o teu Deus, sou Deus zeloso, que castigo os filhos pelo pecado dos seus pais, até a terceira e quarta geração daqueles que me desprezam. Tem coisa que começa a acontecer com filho de crente por causa do pecado dos pais. E qual que é o pecado dos pais? Desprezar o Senhor. Irmão, você está prestando atenção no que eu estou ensinando hoje? Tem pais chorando, porque os filhos se perderam. E se perderam por quê? Porque os pais desprezaram o Senhor. Pior, Cláudia, que essa maldição pode visitar até a quarta geração. Isso é grave. Isso é muito grave. Não despreze o seu Deus. Priorize Deus na sua casa. Que Deus seja louvado na sua casa. Amém? Não estou falando para você fazer culto todo dia na sua casa. Não estou sugerindo isso. Estou sugerindo o seguinte: ponha Deus no centro da tua casa. Que a tua família veja Deus em você, papai e mamãe. Que os teus filhos amem a Deus porque você ama. Que eles não desprezem a casa do Senhor, porque você não despreza. É isso que eu estou ensinando. Agora, veja vocês. Mas trato com bondade até 1000 gerações aos que amam e obedecem aos meus mandamentos. Aleluia, aleluia. Não só a primeira, a segunda, a terceira e a quarta, minha geração será abençoada. Eu declaro que até 1000 gerações poderão ser influenciadas pelo meu exemplo. Recebe essa palavra aí no seu coração.
pelo seu exemplo, até 1000 gerações poderão ser abençoadas. Então nós não temos que ficar apegado à maldição. Ah, tem maldição ali, tem maldição aqui. Meu irmão, como que resolve o problema da maldição? Simples, como resolve o problema das trevas. Como que se resolve o problema das trevas? Acendendo uma luz. Ponto. Como que resolve o problema da maldição? Trazendo a bênção. Aonde a bênção chega, a maldição tem que sair. Aonde a luz chega, as trevas têm que desaparecer. Então não tem que ficar preocupando com as trevas. Não, as trevas, a maldição, não sei o quê. Não, meu irmão, o que nós temos que fazer é o seguinte: eu não vou desprezar o Senhor. É como Josué falou: mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Amém? Declare palavra de salvação para a tua família. Declara: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Amém? Meus filhos são bênção, minha geração é poderosa, vai ser uma bênção em nome de Jesus. Vamos ficar em pé para a gente fazer uma oração e eu preciso dar uma outra palavra rapidinho aqui. Fala: minha família é bendita. Vamos levantar as mãos e dizer: minha família é bendita. Amém?